O presidente Jair Bolsonaro intensificou as viagens pelo país no mês de setembro. Vamos ver quanto isso custou? No auge da CPI da Covid, com o cerco fechado sobre Bolsonaro, o presidente intensificou essas viagens. Chegou a visitar 2 cidades por dia e gastou R$1 milhão com cartões corporativos. Naquele mês, Bolsonaro visitou 11 cidades em 8 estados, além de viajar para Nova York. A média de mortes por dia ainda estava em 600. Em cada cidade, havia aglomerações e um palanque montado para o presidente se defender dos ataques da oposição. Em ritmo de pré-campanha eleitoral, o presidente visitou ou inaugurou obras. Onde não havia obras em andamento, fez cerimônias de lançamento de edital, assinatura de contrato, sanção de projeto de lei e de início de obras, como na Ferrovia Integração Centro-Oeste, a FICO, em Mara Rosa, Goiás. Em 17 de setembro, esteve em Arinos, Minas Gerais, pela manhã, mas retornou a Brasília antes do almoço. Voou para Mara Rosa à tarde, para o início das obras da FICO, e voltou para Brasília às 16h30. Neste mês, visitou mais 10 cidades em 8 estados até ontem. Bolsonaro não esqueceu as cerimônias militares e os eventos evangélicos, que compõem a sua principal base de apoio político. Esteve na passagem do Comando Militar do Nordeste, em Recife, na entrega da Medalha do Mérito Desportivo Militar, no Rio de Janeiro, e visitou navios da Marinha no Rio. Esteve no culto em comemoração aos 106 anos da Assembleia de Deus, em Boa Vista, e na consagração pública de pastores do Amazonas, em Manaus. O blog já mostrou que o presidente gastou R$8 milhões com visitas a militares e evangélicos. Os cartões corporativos pagam parte das despesas das viagens do presidente da República. Entre as maiores estão as taxas aeroportuárias e a hospedagem, principalmente das equipes precursoras, além de alimentação e serviços de telecomunicações. Mas os cartões também pagam despesas do presidente e familiares no Palácio da Alvorada, onde residem. Quando ocorrem mais viagens, os cartões estouram. Nos seus discursos nas tendas e palanques montados país afora, o presidente voltou a defender o tratamento precoce da Covid e criticou o isolamento social e a obrigatoriedade das vacinas. Sobre a CPI, afirmou, em Russas, no Ceará: nada produziram, a não ser ódio e rancor. Não temos culpa de nada. Fizemos a coisa certa desde o primeiro momento. Em várias cidades, reuniu milhares de seguidores em áreas cobertas, quase todos sem usar máscaras de proteção. Abraçou crianças indígenas e até um bebê na Expo Inter, no Rio Grande do Sul. O presidente também não usou máscaras nesses locais. Reuniu centenas de milhares de pessoas na cerimônia de 7 de setembro, em Brasília e na Avenida Paulista. Nesses eventos, fez ameaças a ministros do STF, mas depois recuou, retirou as ofensas e pediu desculpas, num momento de rara humildade. O presidente Bolsonaro foi indiciado pela CPI de provocar epidemia com resultado de morte, infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo, incitação ao crime, falsificação de documento particular, emprego irregular de verbas públicas, prevaricação, crimes contra a humanidade, nas modalidades extermínio, perseguição e outros atos desumanos, além de outros crimes mais leves. No dia 1º de setembro, em cerimônia de entrega de medalhas militares, no Rio de Janeiro, ele afirmou laconicamente: quem quer paz, prepare-se para a guerra. Ele se preparava para os atos de 7 de setembro. O dia 7 de setembro chegou e Bolsonaro chamou o ministro do STF, Alexandre de Moraes, de canalha e ameaçou descumprir ordens judiciais das quais não discordasse. Parecia estar próxima uma ruptura institucional. 2 dias depois, porém, o presidente recuou e publicou carta com pedido de desculpas, escrita com a ajuda do ex-presidente Michel Temer. Diz que as suas palavras decorreram do calor do momento. 4 dias após o 7 de setembro, na Expo Inter, no Rio Grande do Sul, bem mais calmo, tentou justificar suas posições em relação à pandemia. Disse ele: desde o primeiro momento, não defendemos o fique em casa,
Economia a gente vê depois. Nunca apoiamos lockdowns, medidas restritivas como toque de recolher. A população tinha que trabalhar. Contudo, na ponta da linha, as decisões coube sempre a governadores e prefeitos. E fez mais uma afirmação falsa. Disse ele, até a OMS foi favorável à nossa proposta. No discurso de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, Bolsonaro reafirmou as suas posições sobre o combate ao coronavírus. Disse, apoiamos a vacinação. Contudo, o nosso governo tem se posicionado contrário ao passaporte sanitário ou a qualquer obrigação relacionada à vacina. De volta ao Brasil, em Teixeira de Freitas, na Bahia, no dia 28, culpou a pandemia que ele minimizou pela inflação. Disse, às vezes me pergunto como chegamos até aqui, como estamos sobrevivendo. Como consequência, temos uma inflação alta, em especial nos gêneros alimentícios. Isso no mundo todo. Em Maringá, na inauguração de um aeroporto, o presidente reconheceu que está isolado nas suas posições. Afirmou que talvez eu tenha sido o único chefe de Estado do mundo que teve a coragem de se insurgir contra essa política do fique em casa, contra os fechamentos, contra o lockdown, contra medidas restritivas e atualmente também contra a vacinação obrigatória. Na Jornada das Águas, no lançamento do edital de construção do ramal de Salgado, em Russas, no Ceará, atacou diretamente a CPI da Covid. Como seria bom se aquela CPI estivesse fazendo algo de produtivo para o Brasil, disse. Nada produziram, a não ser ódio e o rancor entre alguns de nós. Mas nós sabemos que não temos culpa de absolutamente nada. Sabemos que fizemos a coisa certa desde o primeiro momento. Em seguida, repetiu um espetáculo que tem feito em suas viagens, como um animador de auditório. Falou ao seu público, se alguém estiver filmando aqui, que filme a plateia. Eu queria que levantasse a mão quem porventura foi acometido de Covid. Baixe o braço. Quem tomou cloroquina ou ivermectina, levante o braço. Obviamente, vocês foram orientados por médicos. Na sanção do projeto de lei que prevê a privatização e ampliação do metrô de Belo Horizonte, dia 30, o presidente falou das suas andanças visitando obras. Os nossos ministros estão viajando pelo país, fazendo entrega de obras e anunciando outras. Toda semana eu viajo para algum lugar do país. Obras, em sua grande maioria, começada em governos anteriores, como o exemplo da BR-163 no Pará, iniciada ainda no governo Geisel, concluída no ano passado. Porém, como mostrou reportagem do blog em maio, Bolsonaro inaugurou em fevereiro de 2020 os últimos 51 quilômetros da pavimentação do trecho da BR-163, que vai da divisa do Mato Grosso a Santarém. A obra consumiu 3,4 bilhões desde 2008. Nos governos de Dilma Rousseff e Lula, a pavimentação recebeu injeção de 2,7 bilhões. Bolsonaro investiu 307 mil na obra, 9% do total, como mostra o levantamento feito pela Associação Contas Abertas. Na inauguração do trecho final do eixo norte do projeto de transposição do Rio São Francisco, dia 21, Bolsonaro reafirmou o seu projeto. Essa obra começou lá atrás, com Dom Pedro. Passou por vários governos, mas estava parada há muito tempo. Notícia tivemos aos montões de corrupção e desvios de recursos. Nós resolvemos. A nossa prioridade é concluir obras, até porque é mais barato. Essa obra concluída acaba gerando benefício e riquezas. Como mostrou o blog, mais uma vez, o Eixo Norte recebeu 9,6 bilhões de reais desde 2018. O maior volume de recursos foi liberado de 2013 a 2015, no governo Dilma, num total de 4 bilhões e 200 milhões de reais. Bolsonaro colocou 890 milhões na obra, 9% do total. No mesmo dia 21, o presidente inaugurou o ramal do Agreste, em Sertânia, Pernambuco. Em outubro do ano passado, o presidente já havia visitado as obras deste ramal, que vai receber águas do Rio São Francisco. Com um orçamento de 1,5 bilhão, o empreendimento recebeu 1 bilhão e 300 milhões no atual governo. Bolsonaro retornou ao local em 19 de fevereiro deste ano para o acionamento das comportas do primeiro trecho do ramal. A obra rendeu 3 eventos, todos com muita aglomeração. Em Sertânia, Bolsonaro ironizou as obras dos governos petistas. Nós pegamos muitas, mas muitas obras inacabadas.
O PT realmente foi muito bom. Acabou excelentes obras fora do Brasil, com dinheiro nosso, do BNDES. É metrô em Caracas, é porto em Cuba, aeroporto em Angola e tantas obras em países comunistas e socialistas. Mas a estação de bombeamento é apenas uma parte do projeto de integração do Rio São Francisco. Receberá águas do eixo leste, que contou com aportes de 6,6 bilhões desde 2008, sendo 2,7 bilhões no governo Lula e 2,5 bilhões no governo Dilma. Se você gostou dessa matéria, continue enviando comentários, críticas e principalmente sugestões para os próximos vídeos. Siga o meu conteúdo no Twitter e assine grátis a minha newsletter na Gazeta do Povo.